Filhos foram programados por Deus para chegarem na mão de gente pronta e madura. Quando Deus deu a ordem para Adão, a capacidade de multiplicação, Adão já estava pronto. Quando a gente não está pronto, filhos vêm da forma errada para a nossa mão. Ao invés de virem para a nossa mão como herança, eles vêm como presentes. A gente olha para eles como presentes. E ao invés da gente dar a forma de Deus nesses filhos, a gente dá a nossa forma para esses filhos. Herança, quando Deus chama filhos, os filhos são herança do Senhor. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está falando no contexto de um judeu. E herança para um judeu era a terra, que era passada de pai para filho. A terra do judeu não podia ser vendida, porque senão a herança era corrompida, não sobrava nada para os filhos depois. E eles não podiam adquirir terra de fora. Então o que Deus está falando quando Ele fala de filhos? Os filhos são herança. Os filhos, como a terra que eu dei para vocês, é algo que vocês precisam cuidar para empurrar para a geração da frente. Porque senão a da frente vai ficar sem. Isso são filhos para o Senhor. Por isso que desde cedo a gente entendeu de que não é meu direito, não é educação dos filhos, criação de filhos, não tem a ver com direito, com característica da tua família. Não tem nada a ver com isso. Filho é uma herança. A minha responsabilidade é dar a ele a cara de Jesus. Eu não tenho o direito de dar a ele a minha cara, o meu jeito. Porque eu sou só um canal pelo qual Deus vai trazer a imagem de Deus para que eu possa empurrar para os meus filhos e os filhos possam empurrar para frente. Por isso você cansa de ver na Bíblia filhos destruindo a herança dos pais. Mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, e os filhos deles corrompendo tudo, destruindo tudo. Porque mesmo o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, a Bíblia diz assim, e ele não contrariava os filhos, ele nunca corrigia os filhos. Então Davi tinha a imagem de Deus, como poucos homens tiveram, manifestou a vontade de Deus, como poucos homens manifestaram, mas não teve a capacidade de levar isso para frente, porque ele não olhou para os filhos como herança do Senhor, ele olhou como presente, como algo que Deus deu para saciar a minha alma. Filhos não são para saciar a sua alma. Filhos Deus nos dá para continuar algo. Filhos são multiplicação, não são presente. Filhos são multiplicados. Se você não entender isso, você pode passar uma vida inteira na igreja, segurando seus filhos nessa cadeira, e quando eles crescerem, eles se desviam, eles corrompem tudo. E você vai dizer, nossa, o que aconteceu, onde foi que eu errei? Você errou lá atrás, quando aquela criança com 1, 2, 3 anos não manifestava Jesus, e você não a repreendeu, e você não a corrigiu. Porque sinal de amor é correção. O pai corrige ao filho que ama. Nós não fazemos isso, porque nós tomamos os filhos como sendo nossos. Então nós transferimos para ele a imagem do pai que nós temos. E se a imagem do pai que está sobre a tua vida não é a imagem de Deus, você vai reproduzir isso nos teus filhos. E o Senhor vai cobrar. Moisés, um dia, Moisés, o maior vulto do Velho Testamento, o maior homem do Velho Testamento, um homem que disse assim, Moisés disse assim, um dia Deus vai levantar um profeta do meu tamanho. Ele estava falando de Jesus, ó. Vai vir um homem do meu tamanho, ele fala de Jesus. Sabe por que esse homem perde o direito de entrar na herança? Porque Deus fala assim para ele, fala com a rocha. Ele bate na rocha. Deus fala assim, você não vai entrar na herança. Porque era para você ter me santificado diante dos filhos. Era para os filhos terem me visto em você nessa hora. Eles não me viram, eles viram você. Você se apoiou nesse cajado a vida inteira. Você quis trazer esse cajado para o meio da conversa, que Deus nem queria aquele cajado. Moisés é que trouxe por causa da incredulidade. E Deus disse, essa hora era para você me santificar na frente deles. Era para eles me verem em você. Sabe o que vai acontecer? Eles vão entrar, você vai ficar de fora. Porque o teu propósito, Moisés, na condução dos meus filhos, não é se mostrar para eles. Não é que eles te vejam, é que eles me vejam em você. A partir do momento que você quer mostrar a sua imagem para eles, eu posso até redimi-los, por entender que eles são inocentes, mas você não passa por inocente. Você não entra. Eu levo os filhos e você fica para trás. Isso com Moisés. O Moisés. Imagina comigo e com você. Que não renunciamos 1/3 do que aquele homem renunciou na vida.
A palavra não volta vazia, querido. A gente pode falar sobre paternidade aqui uma vida, como nós falamos. Se isso não entrar no teu coração, você não levar isso para tua casa e praticar, você vai ver isso nos filhos. Nós temos muito pouco tempo de congregação. 9 anos de ministério. E já é suficiente para a gente acompanhar histórias e ver histórias de frutificação, de choro e frutificação, como nós vimos a história da Cássia e acompanhamos desde o começo, e o contrário também, de coisas que começaram muito bem, mas de repente os filhos começam a assimilar uma forma que não é de Deus, é a dos pais, é a dos homens. E triste vai ser se daqui a 10 anos a gente olhar e ver essas crianças se perdendo e falar, a gente viu isso desde o começo. A gente viu isso desde o namoro, do casamento, do noivado. E agora estamos vendo os filhos colherem daquilo que o Senhor já tinha dito lá atrás. Então vigia, querido. Leva isso para dentro da tua casa. Com o Senhor não se brinca, da palavra do Senhor não se zomba. Amém? Nós vamos ofertar nessa manhã. E eu queria só lembrar você de algo que pode nos passar despercebido. Essa semana, como o Mateus falou, Deus tem falado muito sobre honra com a gente. Você precisa entender e guardar 3 coisas. Dízimo é honra. Dízimo não é necessidade. Dízimo não tem a ver com capacidade, porque dízimo é honra. E honra eu entrego a quem tem direito. Honra eu dou a quem tem direito. O dízimo eu dou a quem tem direito. Oferta a gente dá para quem merece. É do jeito que eu quero, é na hora que eu quero, em função de merecimento. Eu oferto em lugares que eu entendo que tem propósito, eu oferto na vida de quem eu acho que merece, porque ofertas são ligadas a merecimento. Esmola e socorro eu dou para quem precisa. Eu não dou porque merece e nem dou porque tem honra, eu dou porque precisa. Não confunda as 3 coisas. Não queira dar esmola para Deus. Não queira socorrer a Deus. Não queira socorrer quem tem que receber honra. Porque se ele for honrado, ele não precisa ser socorrido. Não queira entregar o seu dízimo por merecimento. Também não tem a ver com isso. Nós não entregamos honra porque alguém merece. Nós entregamos honra porque essa pessoa é. Não porque ela está merecendo ou não. E não queira substituir uma coisa pela outra. Cada coisa no seu lugar. Como você vai fazer isso? É você e Deus, é você quem sabe. Só entenda, coloque as coisas no lugar. Porque não se trata de dinheiro. Não se trata de quanto dinheiro eu estou entregando em algum lugar que seja. Se trata de estar fazendo a coisa certa, da forma certa. Não é só fazer o que é certo. É fazer o que é certo do jeito certo. Porque se nós entendemos que isso é princípio espiritual, ele flui debaixo de leis espirituais. Senão não vai acontecer nada. Amém, querido? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão,
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensem de vocês mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está colocado o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá seu celeiro, seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Até aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre plano e propósito de Deus. Sobre o que é plano e o que é o propósito de Deus. João Batista, ontem eu estava lendo um pouco e ouvindo algumas coisas, e eu escrevi num pedaço de papel sobre João Batista, sobre a forma como esse homem é tão pouco citado no Novo Testamento, como a história dele é tão curtinha dentro do contexto todo dos evangelhos, mas o sacrifício desse homem para um propósito só na vida dele. Quando você vê a profecia a respeito dele, de João Batista, em Isaías, quando fala de João Batista, fala daquele que vinha preparar o caminho do Senhor. Quando um rei ia viajar naquela época, como as estradas eram muito ruins, muito esburacadas, eles mandavam pessoas na frente. Essas pessoas iam na frente tapando os buracos, arrumando para que a carruagem do rei não sofresse tanto, para que não tivesse muito desconforto na viagem. E olha que desconforto em viagem é... Uma vez eu e o Caio, lá em Moçambique, fizemos uma viagem na caçamba de uma caminhonete, numa estrada de terra batida. Gente, é insuportável. O Caio vomitou, para você ter uma ideia, de enjoo. Você imagina isso numa carruagem que não tem suspensão. Então devia ser algo muito desconfortável. Então eles mandavam homens à frente para aplainar. Por isso que nesse contexto, quando eles diziam: eu enviarei o meu anjo adiante de ti e ele vai preparar o caminho do Senhor, é isso que João Batista vinha fazer. Ele vai aplainar os caminhos para a chegada do rei. Para quando o rei chegar, ele encontrar um caminho um pouco mais aplanado. Então qual era o propósito da vida de João Batista? Preparar o caminho para a chegada de Jesus. Só isso. Isso se resume a 2 capítulos na Bíblia. 3, João Batista some e é preso. Por isso que a Bíblia diz que antes da segunda volta de Jesus, ele vai enviar Elias. E João Batista veio no espírito de Elias. Ele vai enviar pessoas, ele vai levantar o espírito de João Batista, o espírito de Elias, para preparar o caminho para que Jesus chegue. E a mensagem desse homem que prepara o caminho é só: arrependa-se, 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 porque é chegado o reino de Deus. Ele estava pregando para judeus. Judeus já tinham lei, judeus já tinham uma lista de mandamentos que eles descumpriam, que eles quebravam. Então João Batista não vem para pregar evangelho para esses homens. João Batista vem dizer: olha, vocês já receberam leis e já quebraram. Para receber o novo de Deus, vocês precisam se arrepender daquilo que vocês já não cumpriram. E aí quando você vai olhar a história de João Batista, a vida de João Batista, tudo que ele passou só para chegar e preparar um caminho para uma outra pessoa. Na verdade, o ministério de João Batista deveria ser, porque em essência é o ministério de todo cristão, preparar o caminho na vida das pessoas para a chegada de Jesus. Nós falamos de Jesus para os outros, alguns mais, outros menos, uns são mais efusivos, outros têm isso no DNA, na forma de fazer. Mas o que Deus está falando aqui, o que João Batista fazia, vem antes do apresentar Jesus para as pessoas. Vem sobre um caminho que é preparado antes da mensagem ser entregue. Antes que o Cristo se apresente, antes que você diga sobre Jesus para essa pessoa, existe um caminho antes. E a Bíblia não narra esse caminho com a mensagem escrita, com
textos de João Batista. A Bíblia narra mostrando quem era João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o homem que devia estar sentado como sumo sacerdote no templo. Se você ler esse mesmo templo em Lucas, Lucas narra a situação da religião naquela época. Ele diz que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, ele começa a narrar toda a estrutura política da época, e ele fala assim, e veio João Batista no deserto. Ele está narrando a corrupção da igreja da época. Ele fala, tinham 2 sumos sacerdotes, o que já não existe. Sumo já fala de um, mas tinha um arranjo político, e politicamente colocaram 2 homens ali, que eram vinculados ao poder de Roma, então a igreja era toda corrompida, toda política, ligada através de laços de corrupção. E o sumo sacerdote tinha que ser um descendente de Arão. E quem era o descendente de Arão? O João Batista, que estava lá no deserto. Então a Bíblia diz, enquanto a igreja estava toda corrompida, a voz de Deus começou a se manifestar no deserto. Começou a dizer para as pessoas, saiam da cidade, saiam dos templos e vão buscar o Senhor lá no deserto. Vão restaurar a identidade que vocês perderam, porque deserto é lugar de restauração de identidade. Deserto é o lugar de onde Deus tira escravos e transforma em filhos. Então Deus está dizendo, voltem para o deserto. Eu entreguei esse lugar para filhos. Vocês se perderam. Voltem para o deserto para ouvir a minha voz. E lá estava um homem que se disponibilizou a isso. Quem era esse homem? Esse homem era filho de Zacarias, um sacerdote do templo, que orou durante uma vida inteira para ter filho, ele e a mulher dele. E a Bíblia diz que eles eram avançados em idade, e Jesus e o Espírito vem falar com eles, um anjo vem dizer com eles e fala, olha, sua oração foi ouvida. Querida, essa oração foi ouvida. Você imagina se eles já são avançados em idade. E um homem e uma mulher naquela época casavam muito cedo, 15, 16 anos estavam casando. Você imagina quantas décadas esse povo passou orando por um filho. E se eles tinham ali 50 anos, 60, eu sei lá o que era avançado em idade nessa época, mas que fosse 60 anos de idade, eles passaram 40 orando. Sem serem ouvidos, aparentemente, sem terem resposta. E o anjo vai visitá-los lá no templo, quando o pai está trabalhando. O pai servindo a Deus, depois de 40 anos sem ter filhos. E a honra de um homem era ter filho. Não ter filho era quase que uma maldição, por causa da herança. E ele vai lá e fala, sua oração foi ouvida. Por que a oração dele não foi ouvida antes, querido? Essa semana, depois que eu conversei com a Lélia, com o Mateus, o que aconteceu ao longo da semana, eu fiquei meditando sobre isso, sobre o tempo dos filhos. Deus não enviou João Batista antes, não tinha a ver com Zacarias. Não tinha a ver com erros de Zacarias, com prova que Zacarias tinha que passar, que a esposa dele tinha que passar um tempo. Deus não mandou porque o filho não era para eles. O filho era para um propósito. João Batista tinha que nascer no tempo em que Jesus ia nascer. A determinação de Deus não tinha a ver com a vida dos dois, tinha a ver com a vida de João Batista. O que Deus tinha para eles tinha que vir naquele tempo, para coincidir com o que aquele homem tinha que fazer. Jesus, quando vai falar desse homem, ele fala assim, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Moisés não é maior do que João Batista, ele está falando, Adão não foi maior que João Batista, Davi não é maior do que João Batista. Para isso, esse pai e essa mãe tiveram que entender, Deus não está dando um filho para nós, Deus está nos privilegiando de gerar algo que é para Ele. E por isso tem que ser no tempo dEle e da forma dEle. E literalmente esse homem é de Deus. Esse homem desde cedo começa a andar no deserto. Esse homem desde o ventre da mãe dele, a mãe já não se alimenta de algumas coisas para consagrar esse menino. E esse menino desde sempre passa a sua vida vestindo roupas simples e comendo de coisas simples. Quando a Bíblia fala de comer gafanhotos, eles comem gafanhotos. Até hoje, a cultura dos beduínos, eles comem muito gafanhoto. Quando a Bíblia fala de mel silvestre, não é mel de abelha, porque mel na Bíblia é uma comida fina e cara. Quando fala de Jesus, fala de mel.
Mel silvestre é uma seiva que corria de árvores frutíferas. E quem estava no campo, no mato, estava com fome, comia daquilo. O que a Bíblia está dizendo, ele comia do que ele achava no campo e era comestível. A vida daquele homem era para preparar o caminho de Jesus. O propósito da vida dele era só esse: mostrar Jesus antes que Jesus chegue. Porque quando ele chegar, ele vem com machado na mão para derrubar a árvore. Quando ele chegar, ele vem com fogo para queimar a palha. Então, quando a gente olha para a vida de João Batista e a gente pensa, esse homem tem uma mensagem dura, Jesus tem uma mensagem macia, ele está dizendo, você não está entendendo. Eu vim para que você não se encontre com um machado que vai te cortar, e nem com fogo que vem para queimar a palha. Então eu vim para te dizer, se arrependa. João Batista, querido, é misericórdia, não é juízo. O propósito de João Batista é que Jesus não seja apresentado como um bonzinho que vem para resolver a tua vida. É falar, se arrependa, porque se ele chegar e te pegar desse jeito, o couro vai comer. Se ele te encontra como você está hoje, é fogo na palha, é machado cortando a árvore. É por isso que eu vim antes, para dizer para você, se arrependa, arrume as coisas. Eu vim preparar o caminho para que ele possa te encontrar. Por que nós não conseguimos multiplicar a imagem de Jesus para os outros? Porque nós também temos uma imagem distorcida de Jesus. Nós também esperamos o Jesus bonzinho, o Jesus que vem como promessa de Deus para resolver a minha vida. Que vida? A vida que teus pais te legaram nessa terra. A profissão que você tem. Nós nos agarramos de um jeito nisso tudo, que nós dizemos, tudo é do Senhor, pertence ao Senhor. E é mentira. Pertence nada, pertence a mim. Porque eu ainda me utilizo das coisas que Ele colocou ao meu redor para saciar minha alma. Porque eu não me moldei a imagem de Jesus ainda. Então o que Ele traz como propósito para mim, se torna como alimento para uma alma ferida. Gente, João Batista sabia quem ele era. Ele sabia, ele conhecia a história, ele conhece a história do pai dele, ele sabe que o pai dele é sacerdote, o pai dele é da casa de Arão. Esse homem desde cedo paga um preço alto para viver a palavra de Deus, e quando ele olha para a cidade, quando ele olha para Jerusalém, ele vê a corrupção comendo solta. Ele vê aqueles homens se vestindo bem, comendo bem, abusando do povo, e se dizendo os representantes de Deus. E ele, no meio do mato, esperando um tempo de pregar uma mensagem que ninguém vai querer ouvir. Esse homem é tido como louco por todo mundo. Até que ele começa a pregar e eles veem autoridade naquela palavra. Mas João é louco. É um doido. Se veste como um louco. Anda sozinho pelo mato. Sabe quando a gente olha o Henri Cristo? A gente olha e fala que aquele homem é louco, ele é doido. Era mais ou menos isso que pensava o João Batista. O Henri Cristo é doido mesmo. Mas o João Batista não era. Mas é o que pensavam dele. De repente a Bíblia fala que os fariseus, os mestres da lei, os pastores importantes da época, que viviam nos palácios, que viviam nos templos, que comiam bem, que participavam das conferências, começam a ouvir João Batista e falar, a gente quer que você ponha a mão na nossa cabeça. João Batista não curado, ele abraça esses homens agora e fala, vamos marcar uma conferência lá na tua igreja. Porque tudo que ele teve a vida inteira foi rejeição. Foi ser rejeitado por essas pessoas, foi ser tido como louco por essas pessoas. Agora essas pessoas me querem no meio delas, e ele cede a isso. Por que João Batista não cede a isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção que, embora ele estivesse sozinho no deserto, a voz de Deus estava ali com ele. E ele não precisava se alimentar daquilo que era para ser o propósito da vida dele. Isso é o cuidado que a gente precisa tomar. Porque se Deus nos coloca em lugar de autoridade, em função do que Ele tem para nós, se a gente não toma cuidado, a gente usa dessa autoridade para alimentar minha baixa autoestima. A gente usa do dinheiro que Ele me deu em função de propósito para saciar minha alma e meu ego. E aí eu digo que estou fazendo tudo isso para Ele, em nome dEle, tudo é do Senhor. Querido, Deus não tem nada teu se Ele não te tiver. Se Deus não tiver em você imagem e semelhança dEle, esquece que Ele não vai conseguir ter todo o restante.
O restante vai ser roubado pela imagem dos meus pais que ainda estão cravados em mim. Para esse homem conseguir, toda vez que eu penso nele, como em Elias, para ele conseguir virar para esses, ele vira para esses pastores que vêm, ele não só não marca conferência na igreja deles, como o mesmo discurso que ele tem para os pobres que chegam ali, porque os pobres chegam, os pequenos, e ele enfia o dedo na cara deles, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quando chegam esses homens, ele não bota a cadeira aqui na frente para honrá-los, tem que dar honra, não, ele fala: víboras, vocês são como cobras, cobras correm do fogo, vocês estão vindo aqui, não é porque vocês estão arrependidos, vocês estão vindo aqui, porque vocês perceberam que a coisa vai apertar. João Batista não se move do lugar que ele é, e por isso ele pode dar imagem a quem está em volta. Querido, molde mole não dá forma a nada. Na formação de qualquer coisa, o que tem que ser firme é o molde. E o propósito essencial da vida de todo homem é: multiplicai-vos. Esse é o propósito que Deus nos deu. E às vezes a gente está agarrado em propósitos secundários que o Senhor te deu. Eu sou profeta, eu vou ter uma empresa, eu vou ter um ministério, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou fazer coisas. Isso são manifestações da multiplicação. E a gente se agarra nisso às vezes, e começa a construir a nossa vida em cima disso. E a imagem de Deus fica em segundo plano. A gente se agarra tanto na manifestação que Ele nos entregou, que a gente começa a se perder. E começa a lutar por aquilo que Ele nos deu. Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, um marido, uma empresa, um trabalho, um dom, um talento. E você achava que não era nada, não era digno de nada. E nessa época a gente se lança em Jesus. Eu não tenho nada mesmo. Para quem não tem nada, Jesus falando que eu vou ser muito, e que vai, pô, Jesus, eu estou aqui, eu não tenho nada, eu dou tudo. Isso é igual pobre que diz que não tem nada, vem enchente e fala: perdeu tudo. É a gente com Jesus. A gente vai para Jesus: ah, eu entreguei meu tudo. Que tudo, meu querido? Tua vida era quebrada. Tinha um nome sujo, ninguém te respeitava, e você vem para Jesus e fala que deu tudo. Ah, dá para o diabo esse tudo, você vai ver se ele quer. E aí Jesus começa a acrescentar na nossa vida propósitos, direção. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a gente se apaixona por essas coisas, porque nós não fomos curados daquilo que nós não tínhamos, das nossas fraquezas. Então a gente começa a construir em cima das coisas que Ele nos deu, e se agarrar nessas coisas. E essas coisas acontecem mesmo, elas vêm. Onde é que eu percebo que não aconteceu, que não foi, que travou, que eu estou com um problema? A multiplicação não acontece. Eu continuo tendo os mesmos conflitos que eu tinha antes, só travestidos de outra forma agora, mas são os mesmos. Os mesmos problemas que eu tinha antes, agora são de outro jeito. Antes eu tinha problema com a minha autoestima. Agora eu não tenho mais, mas eu não tenho porque eu compro camisa toda semana, de marca, com uma bandeirona no peito. Estou curado. Não, você não está curado, você descobriu um remédio que te sustenta na tua doença. Eu lembro quando eu era moleque, e quando eu era menino, eu não sei se é impressão minha, mas esse negócio de roupa de marca era muito mais forte do que é hoje, mas muito mais. E eu lembro que tinha umas camisas de uns cavalos que eu achava o máximo, mas eu não podia nunca ter uma camisa daquela. E tinha um amigo meu que tinha muitas. E às vezes ele me emprestava uma. Eu lembro a primeira vez que eu viajei, em 2011. E a gente chegou numa loja e tinha um cabideiro assim cheio. E eu comecei a escolher. E depois que eu passei no caixa, comprei acho umas 4 camisas que eu gostei. Deus falou para mim: você lembra de quando isso para você era algo... E hoje você nem lembra disso, você escolheu porque você gostou. Ele falou: se eu te desse isso naquela época, você ia comprar isso aqui como compra paracetamol, porque está com dor de cabeça. Você ia comprar isso para sarar, como um emplasto em cima de uma ferida. Eu falei: por isso que eu não dou algumas coisas antes do tempo. O problema, querido, é que gestação tem tempo pré-determinado. Ou você aborta, ou vai nascer.
ainda que tenha problemas. Esse é o problema, tem coisas que Deus começou a gerar em nós que tem tempo para nascer. E vai nascer, ainda que não esteja curado. E às vezes vai mascarar problemas que não foram sarados na minha vida. Vão ser escondidos, tapados por aquilo. Mas eu acho que é para Deus, foi Deus que deu. É de Deus isso. Só que quando eu olho para isso, eu tenho que analisar e falar, isso tem cara de Jesus? Ou isso aqui está acima de Jesus? Ou isso começa a me roubar do propósito? Isso só o teu coração pode dizer. Abre sua Bíblia em Hebreus. Avança lá na frente. No capítulo 11. Verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, guarda isso aqui, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O autor dessa carta está dizendo o seguinte: Abraão recebeu uma terra, era dele, mas ele habitava nela como se fosse uma terra de outros, uma terra alheia. E ele viveu em tendas e cabanas com Isaque e com Jacó nessa terra, porque ele esperava algo superior, esperava uma terra celestial, do qual o construtor é Deus. Ele está dizendo assim: embora aquela terra pertencesse a ele, embora Deus tivesse prometido para ele aquela terra, entregue na mão dele, Abraão não se apegou naquela terra. Ele falou: nem construir aqui eu vou construir, porque isso aqui é só a manifestação de um propósito de Deus. Minha vida não está arraigada na terra que ele tem, então eu vou andar nessa terra como se não fosse minha, sabendo que isso é temporário, isso é passageiro. O que eu espero de Deus é algo maior que ele tem como promessa para mim. A continuação do texto diz: porque dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma melhor. Está dizendo, e os outros, heróis da fé, também morreram, esperando algo melhor. E ele diz um texto ali no meio que ele fala, porque se lembrassem de onde tinham saído, talvez tivessem voltado. Sabe por que você volta para o lugar de onde você saiu? Sabe por que depois de colocar a mão naquilo que o Senhor tem, você volta para o lugar de onde você saiu? Porque você ainda se lembra de lá. Abraão cresceu num lugar onde o pai dele era dono da cidade. Abraão era filho de um homem rico. O pai dele funda uma cidade. Abraão era o futuro rei da cidade. Abraão abre mão daquilo, vai para um lugar, Deus dá uma terra muito maior do que aquela cidade. O que a Bíblia está dizendo é, se Abraão ainda tivesse vínculo com a imagem que ele construiu lá no pai dele, ele tinha fundado uma cidade gigante aqui agora. Porque a cabeça dele ainda continuaria como a do pai dele. Ele ia usar agora o lugar que Deus deu, os filhos que Deus deu, o dinheiro que Deus deu, para construir aquilo que o pai dele ensinou para ele que era valioso. Como ele não se lembrava disso, como ele não tinha na memória dele vínculo com aquilo que ele aprendeu do pai dele, ele olha para aquilo que o Senhor entregou para ele e diz, isso aqui é passageiro. Isso aqui é só uma ferramenta para algo. Você precisa entender, querido.
quando nós não temos imagem de Deus em nós, nós passamos a vida em idolatria, a vida tentando saciar a nossa imagem, sarar as nossas dores, porque em Cristo nós somos curados. Nossas dores ainda existem porque a imagem de Deus não está formada em nós. Nós ainda nos parecemos com o rascunho que foi desenhado pelos nossos pais. E aí quando o Senhor traz algo na nossa vida, que era para ser continuação de um propósito, manifestação da imagem dele, eu uso isso para mim, e esse fim está em mim. O que ele me entregou é para mim, vai morrer em mim. Acaba aqui. E eu não consigo ter ideia e noção e consciência de continuidade do plano. Eu não consigo me entregar por filhos, porque eu estou vivendo para desfrutar. Eu mereço desfrutar. Tem um buraco aqui dentro que não foi tapado ainda. Eu preciso desfrutar. Abraão não viu o que Deus prometeu. Deus prometeu para Abraão, a promessa de Deus para Abraão é: todas as nações da terra, todas as nações da terra, o mundo inteiro vai ser bendito no teu nome, Abraão. Todo mundo que olhar para você, a história que você vai construir, vai abençoar o mundo inteiro. Você vai ser pai de multidões. Abraão morre com um filho. Só um, que no meio do caminho Deus ainda pede para ele matar. E Abraão morre feliz. Abraão morre sem construir a casa que ele sonhava. Abraão morre sem construir, comprar, sem nada. Ele morre habitando em tenda, como visitante de uma terra que era dele. E morre feliz. Sem ver a multidão de coisas que Deus prometeu. Porque Abraão entendia que quando ele abriu mão da casa do pai dele, ele abriu mão para se tornar algo que não era o pai dele. E para quem está buscando se parecer com Deus, querido, cumprir o que ele fala é lucro. Por isso que Paulo fala, para mim morrer é lucro. Ele fala, eu estou aqui para fazer o que ele quer. Se agora fazer o que ele quer é morrer e parar de sofrer, isso é lucro. E se não é, alguém precisa explicar então. O problema é que nós dizemos que estamos vivendo um propósito para Deus. Mas na verdade nós vimos em Deus e no propósito dele a possibilidade de sarar e saciar nossa alma. Por isso que nós nos alegramos quando ele fala de propósito, quando ele fala você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Mas quando ele traz uma palavra que tira, que confronta aquilo que de fato eu tenho valor para mim, aquilo me amarga. Porque na verdade não é que eu estou vivendo o propósito dele. É que eu percebi que o lugar para onde ele falou que eu vou é perto, é mais ou menos do lado do lugar que eu estou com vontade de ir. Então eu vou com ele, vou de carona. Ele já vai me levar para lá. Só que quando isso começa a desviar um pouquinho, ele diz para mim que vai dar filhos. Eu quero ter filhos. Glória a Deus, estou no propósito de Deus. Ele diz que meus filhos vão crescer, vão ser inteligentes. Glória a Deus, eu quero filhos fortes e inteligentes. Meus filhos são dele. Mas de repente ele fala, agora seu filho vai para a África, ele vai morrer lá, viu? Fala, epa, não, isso não. Aqui nossos caminhos se divergem. Na verdade eu estou acompanhando Jesus na caminhada dele até um ponto em que nossas ideias divergem. Eu sou um seguidor de Jesus. E cedo ou tarde esses caminhos vão se divergir. Porque o propósito essencial de Deus para mim e para você é multiplicação. A imagem dele. Você entende por que de tempos em tempos você tem um choque com Deus? De tempos em tempos você tem uma crise com Deus? É quase que cíclico. Passa um tempinho, pá, pancada, não quero mais saber, não gosto, vamos de novo. É por isso. Porque eu estou querendo aliar o meu caminho ao caminho de Deus. Eu estou querendo usar o caminho de Deus para saciar os meus desejos. Eu não entreguei minha vida para Ele. E nisso, se eu estou no lugar de João Batista e aparece aqueles homens aqui em volta, para que fundo uma denominação amanhã? E falo o que é para Deus. Você quer saber se é de Deus, querido? Se parece com Ele. É isso. Você quer saber se é dele, o que é dele se parece com Ele. Você quer saber se seus filhos são de Deus? Olha para os seus filhos, eles se parecem com Deus ou com você?
Olha para o teu casamento se parece a igreja e Jesus? Senão não é dele. Você pode estar colocando para ouvi-lo, você pode estar colocando para andar perto dele, você pode estar participando de reuniões, mas não diga que é dele, não é. O que é dele é reconhecido. Quem me vê, vê o meu Pai. Quem me vê, vê a minha origem. Está andando perto. Está andando próximo. Você quer saber se seu trabalho é de Deus? Vê se parece com Ele. Sua empresa é de Deus, ela se parece com Ele. Seu dinheiro é de Deus. Seus relacionamentos. A gente consegue, de fato, receber algo de Deus e ficar andando em cima daquilo como... Não vou nem construir em cima disso. Recebi um emprego, mas não vou nem ficar planejando em cima desse emprego. Isso é um lugar que Deus me colocou aqui para suprir a minha casa e para eu mostrar ele para essas pessoas que estão ao meu redor. Mas isso aqui não é meu, isso aqui pode ser tirado a qualquer momento. Não, mas agora eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de fazer o que eu fazia para Deus, porque agora eu tenho que estudar para fazer tal coisa. Então, peraí. Isso aqui é terra alheia, querido. Essa vaga de emprego, segundo a Bíblia, um dia vai ser dado para outro, porque você vai subir. E o anticristo vai reinar nesse lugar. Isso aqui é terra alheia. Isso aqui é, hoje você vai comer maná, amanhã você vai bater na porta de viúva, e depois de amanhã eu vou fazer teu campo frutificar. Cada dia vai ser de um jeito, porque isso aqui é terra alheia. Mas nós só conseguimos viver dessa forma, sem se agarrar, quando nós entendemos de fato qual é o propósito da vida. Porque o propósito você tem que conhecer, o plano você não sabe qual é. O propósito é: eu vou te mandar para a África, eu vou te mandar para os Estados Unidos, eu vou te mandar para a França, você vai fazer, tá bom, e o plano até chegar até lá? O plano, a gente pega um mapa e traça uma rota, é daqui a ali. Deus não, porque o plano para Deus não tem a ver com o caminho ser aberto. O plano tem a ver com você se transformar naquilo que Ele precisa. Por isso que todas as vezes que nós tentamos driblar o plano para conseguir cumprir o propósito, a gente acabou de corromper tudo. Se perdeu. O propósito de Deus é suprir a tua casa. E o plano para isso, você não sabe. E todas as vezes que você tenta implementar o teu plano para suprir isso, você corrompeu tudo. Porque o caminho estabelecido por Deus contém lição, contém água amarga, contém aquilo que vai te curar. Tem dores, tem coisas que Deus nos traz, que no primeiro momento, acho que é Jeremias 29 fala sobre isso, parecem ser motivo de dor, mas na verdade o Senhor está preparando para algo maior que Ele vai fazer. Nós vemos as promessas de Deus às vezes para nos saciar e saciar coisas em nós que são tão menores do que aquilo que Ele tem. Abel falou um negócio para mim e nem sei o contexto que foi, mas aquilo foi uma frase que Deus usou para falar comigo. Ela estava conversando, ela era no começo da semana passada, enfim, fim da semana, e aí a Abel falou: ela estava no telefone, ela chorando, que eu falei que o Caleb, Melquisedeque, ou algum nome lá que o Mateus vai dar para o filho, eles vão viajar junto, ele vai viajar com o Zé, não sei o que lá, eles vão ser amigos. E ela começou a chorar no telefone, tudo, e na hora me veio assim: não, esse menino, ele não vai viajar junto, e não que não possa viajar junto, ele vai viajar sozinho, ele vai ser muito maior do que o que está sendo esperado, ele vai muito além do que pedimos ou pensamos. Esse menino que Deus vai dar, ele vem para remir, ele vem para remir autoestima, ele vem para remir lugar, ele vem para remir falhas de carne, falhas de manifestação, fraquezas que não são pecado, que não tem nada de errado nelas, de coisas bobas, de lembrar, de não conseguir lembrar de um negocinho, coisas bobas. Esse menino vem para remir, esse menino vem para ser olhado como fruto de uma nova natureza. Foi Deus quem vai dar, é Deus quem vai colocar, e por isso ele tem que ser perfeito, e por isso qualquer sinalzinho de falha, Deus fala: não é assim. Não é falha no espírito, falha no caráter, falha na carne. Deus fala: não, esse vem para ser perfeito. Esse não vai ter nada.
Esse vai surpreender até os pais. Os pais no fim da vida vão dizer: eu não esperava que fosse tanto. Ele não vem para ser só acompanhante do Zé. Ele vem para ser ele. Num tamanho gigante. Num tamanho que ninguém espera. Isso é propósito, querido. O plano para isso, às vezes nos fere, nos cansa, nos machuca. Mas é no plano que Deus diz: você está agarrado no pedaço de terra ou no propósito? Porque o pedaço de terra parecia ser esse, que ia nascer em fevereiro. E de repente eu falo: não constrói casa em cima disso. Porque eu posso mover a nuvem e falar: não, sai daí. Você fala: mas eu já estava construindo. Estava pensando em nome. Não, move. Move, que ainda não chegou. É ali logo depois. E nisso ele nos prova. Quando a gente começa a chorar, faz as malas, bota nas costas e fala: vamos, porque tem uma terra logo ali na frente. O problema é que a maioria da igreja está vivendo nessa terra como se ela fosse o lugar que o Senhor prometeu. Como se ela fosse o lugar para se construir, para se plantar, para se viver eternamente. Se agarrou no dinheiro, na função, na profissão, no casamento, nos filhos, como se fosse o lugar do meu desfrute. E por isso descansa enquanto era para estar trabalhando. Esperando a manifestação de Jesus. Esperando Jesus chegar. E tem que vir um João Batista constantemente falar: arrependam-se, arrependam-se. Porque quando ele chegar, a gente está esperando que vai vir salvação, que vai vir coroação e vai vir machado na raiz da árvore. E nessa hora os homens começavam a dizer no seu coração: eu sou filho de Deus, eu me relaciono com Deus. E João Batista sabe disso. Ele fala: não pensem vocês que porque vocês são filhos de Abraão, vocês têm descendência, vocês estão livres e estão garantidos. Ele fala: porque Deus levanta filho até de pedra se Ele quiser. Ele está dizendo: eu não estou negando que vocês são filhos, mas isso não garante herança. Aquele filho da parábola era filho, tinha descendência, estava comendo com um porco. Você vai ver uma quantidade de pessoas seguindo Jesus, que eram filhos de Abraão, tinham descendência, tinham direito à herança, se encontram com Jesus e vão viver a sua própria vida. A gente nunca acredita, nós vivemos, querido. O problema é que nossa mente ela tem eternidade. A Bíblia diz: Deus colocou eternidade dentro do homem. Por isso que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém se prepara para morrer. Você sabe que pode morrer amanhã. Se eu perguntar, você fala: você sabe? Você fala: sei. Mas ninguém pensa nisso. Você faz planos como se fosse viver eternamente. Está velho e está fazendo plano. Está velho e quer casar. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós a eternidade. A gente vai viver eternamente, para sempre. E nós temos isso com relação à imagem dele dentro de nós. A gente glorifica a nossa própria imagem como se fosse de Deus. A gente pega as nossas vontades, nosso jeito de fazer as coisas, olha para dentro e como a gente sente paz com aquilo, e é lógico que vai sentir. Um pedófilo sente paz quando abusa de uma criança. Ele não faz aquilo angustiado. Ele tem paz. Aquilo é a natureza dele. E a gente pega os nossos erros, nossos pecados, joga ouro em cima e fala: estou em paz. É Deus. Isso era todo aquele povo vivendo em pecado. E João Batista tem que voltar e falar: está escrito, arrependam-se de ter quebrado a lei. Arrependam-se de ter quebrado a lei. Porque a hora que ele chegar, essa expectativa que você está da chegada dele, vai chegar, a promessa vai acontecer. Quando ele chegar, ao invés de isso trazer bênção, isso traz maldição. Nós aguardamos como igreja um dia, o dia da volta de Jesus, o dia do julgamento, o dia que nós vamos para o céu. Esse mesmo dia, essa mesma ocasião, esse mesmo encontro, vai ser um encontro de condenação de milhões e milhões e milhões. Porque o mesmo encontro com Deus, querido, que te coloca no lugar que Ele te prometeu, também traz juízo e condenação. O encontro com o juiz é amplamente ansiado, desejado, esperado, porque quem é inocente, por alguém que é inocente, quer limpar o seu nome. Mas é rejeitado por aquele que é culpado.
Por isso julgue-se o homem a si mesmo, porque o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia da vinda, que você tanto anseia, o dia que esse filho vai nascer, o dia que esse propósito vai acontecer, o dia que esses filhos vão crescer, o dia, pode ser, na verdade, motivo de muita frustração para a gente. Porque o dia da manifestação dele, é sim o dia que é chegado o reino de Deus, mas é o dia que a árvore vai ser derrubada, é o dia que o machado vai ser colocado no pé dela, é o dia que o fogo vai ser lançado sobre as obras de cada um, e o que sobra, querido, é aquilo que se parece com Deus, é só o que se parece com Ele. Nós precisamos julgar qual o propósito da tua vida de fato. O propósito é ser profeta, o propósito é ser pastor, não, isso não é o propósito, isso é uma manifestação. O propósito é abrir mão dessa vida para multiplicar a imagem dele. O propósito é não construir, e isso não significa não construir de fato, mas o propósito é não se apegar, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode falar, levanta as tendas e vamos para outro lugar. E Deus não vai vir falar com você, não construa. Quando esse texto fala sobre esses homens, ele fala, eles escolheram não construir, viver em tendas, sabendo que isso tudo era passageiro, eles queriam algo maior, por isso eles nem se apegavam nisso, porque o que eles esperavam era uma recompensa muito maior do que isso, recompensa que eles não viram com os olhos, os filhos manifestaram, os filhos multiplicaram, os filhos entraram nesses lugares. Abraão, Isaac e Jacó, não é Abraão, é Abraão, Isaac e Jacó. Um faz aliança, o outro manifesta e o outro multiplica. Abraão não vai viver tudo isso. Abraão faz aliança para o filho dele poder gerar as naturezas e o neto dele poder gerar 12 tribos. Abraão, Isaac e Jacó, junto eles constroem um propósito, junto eles constroem uma família para Deus, uma nação para Deus. Porque entendem, Abraão não queria um filho para saciar a sua alma, para aplacar sua vergonha de não ter filhos. Ele queria um filho para poder ver a sua semente indo adiante. É para isso que ele queria filho. Ele queria filho para poder entregar toda a herança na mão do filho e falar, dá continuidade. Ele conseguia se alegrar no trabalho do filho, na natureza do filho, na manifestação do filho. Que ele sabia não começou nele, que tua vida não começou em você. Você é só um canal de passagem daquilo que Deus planejou. E hoje talvez esteja pesado e você tenha que remir coisas, porque gente que veio antes de você, teu pai, teu avô, foram estragando mais ainda o caminho. E na mão de alguém vai sobrar a bomba para arrumar. E sobrou na tua. E talvez vai sobrar na do teu filho e do teu neto. Você é que decide quem vai arrumar essa história. Porque Deus não vai. Deus já entregou o filho dele já te limpou e te deu a autoridade para você arrumar. O povo ia para Jesus falando, Jesus, tem misericórdia. Ele fala, eu? Por que vocês não expulsaram? Por que vocês não expulsam? Vocês estão andando com Jesus para quê? Jesus sobe para orar, quando desce, está lá os discípulos discutindo com os fariseus e batendo boca, e o pai com o menino endemoniado aqui, e olhando para a cara dos dois, as duas denominações batendo boca, e o pai com o menino endemoniado. Jesus chega e fala, o que está acontecendo? Fala, eles estão brigando para ver quem que cura, que pode curar, que não pode curar. Esperando Jesus chegar. Jesus fala, mas por que vocês mesmos não curaram? Porque eles não tinham entendido ainda, e Jesus na vida deles era algo para glorificá-los. Jesus na vida daqueles discípulos ainda era algo que vinha para dar uma turbinada na vida deles. Jesus, deixa eu sentar perto de você, posso ser o chefe, aqueles ali não prestam, eu sou melhor. Quem tem mais de Jesus? Jesus fala, é a pequena fé de vocês. Vocês entenderam que eu na tua vida não é para alimentar a tua vida. Eu na tua vida é para você morrer e começar a me manifestar em todos os lugares.
Mas enquanto teu ego ainda necessitar de massagem, enquanto teu ego ainda necessitar de ser chamado de Senhor, enquanto teu ego ainda estiver amparado em um carro, em uma roupa, em um relógio, em coisas que vão alimentar a tua alma, ele fala, você não vai conseguir. Porque como Cristo, querido, você vai abrir mão de tudo para poder manifestá-lo, por entender o valor disso, por entender que isso é mais precioso que todas as outras coisas. E as outras coisas, elas vão estar lá até que Deus queira que estejam, sendo usadas para Ele e por Ele. Mas quando essas outras coisas começam a roubar o lugar dEle, começam a me impedir de fazer e de ser o que eu seria e faria, antes de ter essas coisas, eu falo, epa, essas coisas já ocuparam um lugar que não são delas. O Senhor fala para eu me mover, eu falo, não dá, porque é pesada ali a arca, não dá para levar, precisa planejar um pouco antes. Deus fala, então não era para você ter essa arca, porque tudo que eu coloquei na tua mão tem que se mover à medida que a minha palavra se move. Eu posso ter uma casa? Pode, se você estiver disposto a dar ela para alguém quando eu mandar você viajar. Porque se eu disser para você sair daqui agora e vai, e você me disser eu não posso enquanto eu não vender a casa, ele fala, então a casa te tem, você não tem a casa. Então a casa é dona de você. Então você está agarrado nisso, de uma forma que isso sobrepõe a minha palavra sobre a sua vida. Então não era para você ter. A gente tem que correr de coisas. A primeira coisa é entender quais são suas fraquezas, querido. José correu daquela mulher. José foi morar na casa de um homem que era bom e de uma mulher sem vergonha. E a mulher se joga em cima dele. José não correu porque ele era mais fraco que a mulher. Ele correu que ele não ia resistir, ele não ia aguentar. A mulher chegou e começa a enrolar ele, a mulher tira uma parte da roupa dele, e ele está, não, e ela puxando a roupa, e ele, não quero. Ela arranca um pedaço da roupa dele, ele vê que ele não vai aguentar, que ele vai ceder, ele corre dali. Eu vou embora porque eu vou cair. E deixa a roupa na mão dela. Às vezes, que ele tem coisa que está te cercando e que Deus permite que venha, e que você tem que olhar e falar assim, se eu pegar isso eu vou cair. Se eu entrar nesse emprego eu vou me entregar. Se eu me envolver com isso, eu vou me agarrar, porque eu me conheço, eu sei como é. E o Senhor não vai te limitar. Ele pode não dar, mas Ele não vai impedir que algumas coisas cheguem até nós. O Senhor não quer ter pessoas que não tenham capacidade de lidar com dinheiro, porque senão todo mundo vai ter que ser pobre. Ele quer que nós tenhamos recursos para poder fazer tudo o que precisa ser feito, mas Ele quer que nós tenhamos capacidade de lidar com recurso, porque senão o recurso vai me ter. Porque eu vivia com uma cesta básica, e agora se eu não conseguir comprar algumas coisas de um nível que eu estou acostumado, eu não tenho mais felicidade, eu não tenho paz, eu não posso mais ajudar o povo na África, eu não posso mais fazer um monte de coisa. Ou seja, o dinheiro passou a me ter. Antes eu tinha tempo para Deus. Agora eu tenho um trabalho que me ocupa mais, eu tenho profissão, eu tenho empresa, eu tenho uma série de coisas, e aí esse tempo já não dá mais, e eu preciso cuidar das coisas lá. Deus fala, isso passou a te ter. E o propósito, o entendimento do que é propósito, já se corrompeu, e já foi embora. Porque o propósito deixou de ser manifestar Jesus e passou a ser construir a minha imagem. Passou a ser me tornar grande, me tornar forte. Não é para isso que nós estamos aqui. Deus é o primeiro a querer nos tornar grande e nos tornar fortes, para que Ele possa ser visto grande e forte. Mas enquanto isso nos roubar, nos tirar do lugar, nós não vamos conseguir entrar nesse lugar. Nós vamos continuar constantemente. Cai e volta, cai e volta, cai e volta. E olha para a tua vida, se as quedas não são sempre no mesmo ponto. Ou mesmo. Não se trata de não estar bem. Eu não estava bem essa semana. Mentira, não é isso. Isso é uma falha que não foi arrumado. Isso é aquele mesmo problema que continua lá. Arrependam-se, voltem lá, olhem para aquilo, encarem aquilo, se lancem em cima daquilo. Isso aqui tem que ser arrumado, Senhor. Ou nós vamos ficar mascarando toda semana, todo mês. É que eu não estava bem,
É que falou uma coisa que eu não gostei. É que eu entendi, sempre eu vou ter um motivo para não dizer eu sou. Isso é igual o alcoólatra. O cara que a gente tinha aqui na casa de recuperação que chegava. Ele sempre tinha uma explicação do porquê. Não, vai na rua. Quinta-feira na rua. Todos eles têm uma explicação. Não, porque a minha família. Não, é porque eu não dou bem com meu pai. Não, é porque minha mãe casou de novo. Todo mundo tem culpa. Cada um a sua história é diferente. A culpa nunca é eu sou alcoólatra. Eu sou viciado. Eu sou orgulhoso. Não, nunca é. É sempre uma história que aconteceu, um porém. Sim, querido, eu sei. Diz que a igreja católica é mãe, ela não prega arrependimento. Ela prega pagamento de preço pelo erro. E se eu errar de novo semana que vem, paga de novo. E na outra semana, paga de novo. Tantas Ave Maria, daqui um mês, de novo. Passe uma vida pagando aquele precinho toda semana e você está bem com Deus. Isso não é novo nascimento. Isso é remédio para uma velha doença que nunca vai ser curada. E a mãe não quer que seja curado, porque o dia que cura o filho sai de casa. O dia que cura o filho amadurece e vai embora. Ela quer segurar o filho aqui. E ela quer segurar o remédio na mão dela. Para o filho não sair de perto. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, chegou uma hora que ela fala um negócio com teu pai. Ah, mas ele quer me matar. É você e ele. Mas mãe, ele falou que vai me levar para uma montanha lá. Ó, ele não está levando o bezerro. É você e ele. Eu amassei a comida enquanto você não conseguia mastigar, meu filho. Agora, o que ele traz para casa e eu como é o que você vai comer também. Você é filho dele. Eu dei forma. Nós precisamos ser honestos. Qual é o propósito da tua vida, de fato? Ser pastor não é propósito. Pregar evangelho não é propósito. Isso são manifestações de um propósito. Isso é forma de um propósito. É a forma como isso se manifesta. O propósito não mudou desde o Éden. O propósito é o mesmo. Multiplicai-vos. Encham a terra. Sujeite a terra. Governe sobre aquilo que eu dei. Governe sobre o corpo de vocês. Governe sobre o pó. Multiplica a minha imagem. E enche essa terra disso. Isso é propósito. Para alguns vai fazer isso sendo dono de empresa. Para outros tendo um cargo dentro de uma empresa. Para outros ministrando. Para outros tocando. Para outros pregando. Mas no fim, tudo se resume a isso. Multiplica a tua carne. Multiplica a imagem que está dentro dela. Sujeita ela. Bota a tua carne no lugar dela. Ela é passageira, ela é temporária. Um sopro e esse pó vai embora. Não se apegue nela. Porque o lugar que eu tenho para vocês é muito superior a isso. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar. O primeiro fruto, querido, de quando eu não entendo isso, é desonra. Porque eu não consigo dar a Deus o lugar que eu quero ter. Eu não consigo dar ao Pai o lugar que eu quero ter. Eu não consigo entregar ao outro se eu não entendo o valor da continuidade. Eu não consigo ver o outro, ver o Pai como uma continuação, como uma extensão de mim. Eu vejo ele como outro indivíduo. E esse indivíduo aqui precisa conquistar um lugar, desfrutar de um lugar, aproveitar de um lugar. Porque esse é o propósito. E eu começo a corromper tudo. Honra, querido, Deus não pede. A gente estava conversando esses dias lá em casa, o livro de Malaquias. Você precisa ler aquele livro devagar. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E propositalmente, aquele livro só fala de honra. Deus deixa ele por último. Porque sempre que Deus mandava um profeta, os livros dos profetas são a manifestação de um profeta. Deus levantou um profeta, porque o povo estava corrompido. O profeta vinha e trazia uma mensagem para o povo chegar ao arrependimento. Quando ele chega em Malaquias,
É como se Deus entrasse na sala, o povo está tudo sentado e Deus falasse. O livro de Malaquias. Vocês dizem que eu sou pai, mas não me tratam como pai. Vai dar o que vocês estão me dando para o prefeito, ver se ele vai aceitar. Eu preferia que vocês não fizessem culto, deixa a igreja fechada se é para fazer desse jeito. Vocês estão me desonrando, eu tenho vergonha, vocês estão me dando o pior de vocês. Deus está falando de honra, Ele fala, fecha a porta e vai embora, fica 400 anos sem aparecer. Ele está falando isso aqui é para nem ter a chance de vocês virem me pedir desculpa. Porque honra não é mandamento. E se eu tenho que chegar ao cúmulo de vir falar para vocês, é porque chegou num ponto extremo. Mas eu não poderia nem estar dizendo isso para vocês. É isso que Deus está falando. Então ele fala, sai e não levanta mais ninguém. Que é para aquele povo não vir falar, o senhor tem razão. Ele fala, não quero nem ouvir. Pelo amor de Deus, eu não posso ouvir sobre isso. Porque se isso não está sendo feito como natureza, não adianta querer entregar. Não adianta querer entregar oferta no lugar do dízimo. Uma coisa não substitui a outra. Honra é honra. Merecimento é outra história. Socorro é outra história. Não se trata de lei. Só que eu nunca vou conseguir entender princípio de honra se eu não entender princípio de paternidade, de continuidade de propósito. Porque não adianta Abraão entregar a própria vida por um propósito lá na frente, se o Isaac no meio do caminho tratar a sua vida desvinculada da de Abraão e da de Jacó. No meio do caminho ele fala, eu estou com vontade de construir aqui, e porque eu estou com vontade, eu quero ter um nome, nunca tive nada, e ele vai constrói a dele. Ele rompe com o pai dele, e não entrega para o filho da frente. E o fruto disso, um filho lá na frente com problema de identidade. Porque ele olha para o pai dele atrás, vê o que o pai dele construiu. Riqueza, nome, o que for. Mas o pai não tinha entendimento de descendência. Então o pai não transfere para o filho. Se você não entregou para trás, você também não consegue entregar para frente. Para em você. E aí você tem mais um aqui na frente agora. Como cão, que não tem identidade. E está andando errante pela terra, tentando encontrar. E por mais que ele receba paternidade do pai em cima dele, a luta dele vai ser constantemente por construir a própria imagem. Ele não consegue olhar para si e falar, eu não sou nada, eu estou aqui só como um caminho para que Cristo passe. O que vem antes, pai? O que vem antes é o pastor, é teu pai, é teu qualquer coisa. E o depois, os filhos que eu vou te dar, aqui na África. Então tá bom, eu sou só um caminho, você é um caminho. Pronto, minha identidade está sarada. Quem é você? Eu sou filho dele. Você é o Cristo? Não. E em cima de João Batista, tu és o Cristo? Não. Você é o Elias? Também não. Quem você é? Eu sou a voz. Que nem minha é do Pai. Eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista não era quem clamava no deserto. Ele era a voz de alguém que estava no deserto. Quem é que estava no deserto? Deus. Ele era só uma voz. Quem você é? Eu sou um porta-voz só. Você não tem nome? Não, João. Essa semana a gente estava trabalhando, eu falei, qual que era o sobrenome de João? Ninguém sabe. Porque a descendência dele, o sobrenome, que é pelo qual nós somos conhecidos, o dele veio do propósito. Ele era o João que batizava. Ele era o João que lavava o povo. É isso. Isso é paternidade. Isso é entender propósito. Eu sou só um caminho de passagem. Eu sou só um Isaac no meio do caminho. Que vai ser suprido, vai ter mulher, vai ter filhos, vai ter comida, vai viver bem. Sim, mas é só um caminho. Isaac sozinho não é nada, Abraão sozinho morre sem ter filho. E Jacó tem 12 rebeldes lá. Os 3, no entendimento, cumprem o seu papel na coisa. Os 3 entram, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Em todo lugar, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Por entender, eu não estou aqui para saciar isso aqui. Eu não estou aqui para construir a minha imagem. Minha imagem foi construída lá na cruz já, por Jesus. Eu só tenho que me apossar dela. Eu não tenho que ter dinheiro para comprar isso ou aquilo para poder me sentir bem. É só me parecer com Jesus, porque ele já conquistou de volta a identidade plena do Pai que Adão tinha. É só me agarrar nele. É só eu lutar contra as coisas que ele diz que é errado e que é pecado, e que por se parecer com ele eu não quero mais. É só isso que eu preciso.
me apossar de uma identidade que já foi formada, já foi estabelecida na cruz. É na cruz que eu me moldo a Ele. É lá que eu me pareço com Ele. Verso 26 diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa maior. A vergonha de Jesus, o sofrimento de Jesus, tendo em vista que isso é maior e mais valioso do que aquilo que estão me oferecendo aqui em volta, do que aquilo que a minha profissão pode me dar, porque eu sei que quando eu alcançar esse lugar, a plenitude do que o Senhor tem reservado para mim vai ser muito maior, vai me saciar e vai me satisfazer muito mais. Fala com Deus, querida, abaixa sua cabeça. A gente precisa ser honesto com Deus, que o Espírito sonda tudo que está no coração. Enquanto você continua mentindo para você mesmo, tentando glorificar os teus pensamentos, tentando transformar a tua vontade na vontade de Deus, enganando a você mesmo, você constantemente, o mesmo tombo, a mesma queda, constantemente o mesmo buraco te espera. Para mim, Pai, Senhor, nos convence, Espírito Santo, dos nossos erros, Senhor. Nos ajuda a voltar, Espírito Santo, nos entendimentos que o Senhor já nos deu. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia. Nós clamamos diante do Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, Pai amado. Que nós possamos Te enxergar como modelo, Jesus. Que a gente pare de buscar a nossa imagem como sendo a Sua, Pai. Que a gente pare de tentar santificar aquilo que é nosso, aquilo que nós fazemos. Que nós paremos, Senhor, de construir, Deus, em cima daquilo que não é propósito, Pai. De construir, Senhor, em cima de terra que é passageira, Senhor. Em cima de terreno que é temporário, Pai. Em nome do Senhor, Jesus, nos ajuda a discernir propósito, plano do Senhor. Nos ajuda a entender o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, Pai amado. Nos ajuda a não confundir propósito com manifestação de propósito, Senhor. Que a gente não se lance em cima das manifestações, Pai. Mas que diariamente nós busquemos crescer, Senhor. Na Tua imagem, Deus, e manifestar quem o Senhor é, Pai. Em tudo que a gente faz, Senhor. Que o ambiente onde a gente tem governo se pareça com o Senhor, Pai. Que a gente não coloque imagens de homens, Senhor, acima da Tua imagem. Que a gente não se espelhe em homens, Senhor, mas sim na Tua imagem, Pai amado. Em nome de Jesus, que a Tua imagem seja acima de todas as coisas. Que se parecer com o Senhor, Pai, esteja acima de qualquer manifestação, Pai. Que nos parecemos com o Senhor, Pai, seja o nosso maior desejo, Jesus. Que tudo que a gente vai fazer, a gente pense no que o Senhor faria nessa hora. O que o Senhor pensa disso, em como o Senhor faria, como o Senhor agiu quando esteve nessas mesmas situações, Pai.
Nos ajuda a ter as referências corretas, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a nos colocarmos numa cadeia, Senhor amado. Nos colocarmos numa ordem, Pai amado. Numa sequência, Pai, de homens, Senhor, que vem sendo construídos pelo Senhor, Pai. Em elos de uma corrente, Pai amado, para algo no final, Pai. Nos ajuda a não construirmos no meio do caminho. A não estabelecermos propósitos para desfrute no meio do caminho, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, como o Senhor fez com Abraão, ser a continuação de um propósito. Tendo prazer, Senhor, em cada elo, Pai, em cada etapa que o Senhor tem sobre nós, Pai. Que nós possamos entregar a Abraão o que é de Abraão, entregar a Jacó o que é de Jacó, Pai. E nos satisfazemos em manifestar, em multiplicar aquilo que nos foi entregue, Pai amado. Ter prazer em dar o que temos que dar para os filhos que estão chegando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa glória seja nos parecermos com o Senhor. Que a nossa glória seja ter a tua imagem, Senhor. Que o nosso prazer, que a nossa satisfação, que a nossa recompensa, Pai, seja a tua imagem em mim. Que a tua recompensa, Senhor, que a recompensa desejada pelo nosso coração, seja nos parecermos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a gente entenda, Pai, que o recurso que o Senhor tem para nós nessa terra, Pai, é para ecoar a tua voz. É para que a tua imagem em nós possa ser vista cada vez mais longe, Pai. Que quando o Senhor nos envia em viagem é para te mostrar naqueles lugares. E não para mostrar um ministério, Pai. E não para mostrar uma pregação, Pai. Mas para que as pessoas possam te ver, Jesus, na tua essência. Nos ajuda a buscar isso, Pai amado. Com a própria vida, com a própria alma, Pai. Nos ajuda a ser capazes, Pai, de entregar a vida, entregar o trabalho, entregar tudo, Senhor amado. Como honra, como oferta e como socorro, Pai. Cada coisa no seu lugar, para que o Senhor possa se manifestar em nós e através de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe.